proti čistý kvality socialismu. Olá, essa aula é sobre a obra do Lenin, o imperialismo, a fase superior do capitalismo. Eu vou tentar abordar, dizendo um pouco como eu vejo o pensamento do Lenin para interpretar, para analisar a política internacional no capitalismo, quais foram as grandes contribuições que ele deu para essa área, não só formulando esta grande obra, que é uma obra consagrada e célebre, né? Mas também os debates que foram sendo travados na própria Segunda Internacional e que levam, né, também a ele ser o grande estrategista da própria Revolução Russa. São 3 textos do Lenin que interessam fortemente para esse debate, né? Um primeiro texto é o texto dele sobre a posição da social-democracia ou da Internacional Socialista em relação à própria guerra. Então vamos lembrar que o Lenin está escrevendo na iminência da Primeira Guerra Mundial, em que o debate sobre os trabalhadores, o movimento operário, integrar ou não os exércitos e o próprio conflito, entender qual era a relação desse conflito com a luta dos trabalhadores, com a luta pela democracia, com a luta pelo avanço, pela distribuição da riqueza produzida. O Lenin, nesse ponto, ele vai ser bastante crítico, e o que vai nos fazer entender um pouco a posição dele em relação à Primeira Guerra, em relação a como ele via o imperialismo e os conflitos daquele momento, né? Então, a questão central para ele é entender como as guerras representam os interesses das burguesias, como elas são determinadas, né, pelos próprios interesses das burguesias, pelos conflitos que existem intraburgueses que se tornam conflitos entre os estados dominantes, né? E aí, nesse sentido, que ele buscou desvendar um pouco esse apoio, né, e criticar o apoio do movimento operário à Primeira Guerra Mundial, já que ele dizia que aquela era uma guerra clara entre nacionalismos, entre patriotismos, entre o chauvinismo, e que não cabia, então, ao movimento operário o apoio àquela guerra. Essa é uma primeira posição do Lenin, né, que a gente vai encontrar bastante na literatura, como qual foi a disputa ou a questão dos créditos de guerra na Segunda Internacional. O segundo ponto, eu acho que é o debate que o Lenin trava com a Rosa Luxemburgo a respeito da autodeterminação, né? Da autodeterminação dos povos, direito à autodeterminação dos povos e das nações, né? Bom, a Rosa Luxemburgo também vai ser uma autora que vai discorrer bastante sobre o imperialismo. Ela vai fazer uma obra que chama Acumulação Primitiva do Capital, e ela tem uma posição mais crítica em relação ao apoio que o movimento operário, que o movimento socialista deveria dar ou não para a constituição de estados nacionais, para as lutas de independência, né? E a posição dele aqui, curiosamente, né? Então, veja, o nacionalismo para ele, né? Aquele patriotismo, o chauvinismo da Primeira Guerra, ele criticou, ele tentou desvendar o caráter burguês da guerra para, né, sendo contrário aos créditos de guerra, mas, por outro lado, na relação, né, da nação, da autodeterminação da nação, ele defendia isso, né? Em que sentido ele defendia isso? Sabendo que a Constituição poderia ser a Constituição de um, né? Ou seja, a luta nacional muitas vezes está colocada nesse marco, porque a grande questão da Rosa era se essa luta, ou a questão, né, nacional, ela seria apenas formal e política, mas ela manteria aquelas, né, dominadas econômica e materialmente pelas grandes nações, né? Elas não resolveriam a grande questão. E o Lenin diz exatamente sobre isso. A autodeterminação é a questão jurídico-política, né? É buscar esta autonomia nesse ponto. E ela é importante exatamente, né, por contribuir com uma luta que é a luta antifeudal e democrática, né? Que é a revolução democrático-burguesa, né? Que seria também talvez uma forma e uma etapa.
Por que esse elemento é importante, né, para a gente pensar qual é a contribuição do Lenin para pensar as questões internacionais, a política internacional no capitalismo, né? Exatamente porque talvez uma das grandes teses presentes no imperialismo, a fase superior do capitalismo, é o Lenin apontar para o fato de que as revoluções teriam palco, né, ou, provavelmente estão muito mais associadas às nações oprimidas. Né? E não como Marx havia teorizado, que elas se desenvolveriam nas formações sociais mais desenvolvidas, nas sociedades capitalistas avançadas. O Lenin está, de certa forma, apontando que o nível de opressão das nações na fase do imperialismo contribui também para a própria luta de resistência, né? E que ela pode ser uma luta colocada dos marcos nacionais, né? E aí é que, sendo uma luta, no caso da União Soviética, da Rússia, né, sendo uma luta antifeudal e democrática, ela pode se desenvolver, né, e transitar para um processo socialista. Então, aqui é um elemento também quando a gente fala do leninismo, né? Acho que o Lenin, de certa forma, sempre que se pensa no que é o leninismo, né, e ainda mais nessa questão internacional, né, está muito claro quanto ele contribuiu para pensar a política no capitalismo. Né? O Marx, as grandes obras do Marx, elas vão versar muito mais o Capital sobre a questão econômica, né, o funcionamento da economia. E são poucos textos em que ele acabou mesmo se debruçando sobre a questão da política. O Lenin, por estar vivendo também um período de grande efervescência política e se tornar um dirigente, ele vai discorrer longamente sobre isso, ele vai ter uma preocupação muito grande sobre a política. E aí é que nos faz entender um pouco o que é que ele estava aqui teorizando sobre o que é o imperialismo, né, e quais as brechas e as oportunidades que aquela fase de desenvolvimento do capitalismo abriria para o movimento operário. São três grandes interpretações que essa obra sempre traz, eu acho, né? Uma mais simplista, eu diria, que fala simplesmente se trata de uma análise de conjuntura, né? O Lenin está olhando ali para aquele período e a gente não conseguiria extrair muitas coisas a não ser pensar ou entender o período da Primeira Guerra Mundial. A segunda e mais polêmica é se, e isso tem a ver um pouco com as traduções, é se o imperialismo é um estágio final ou superior. Final no sentido de que ele daria, né, ou abriria as brechas para uma revolução internacional, para a superação do próprio capitalismo, ou superior no sentido da robusteza que chega, né, a concentração de capital, o capital financeiro e os conflitos capitalistas. Né? Então, e aí entender um pouquinho dentro disso. Eu acho que o Lenin está mais falando e contribuindo para entender essa transição, né? E esse aspecto de um aumento da concentração, e que é o capitalismo monopolista. Né? E depois também surge o capital financeiro e como é que tudo isso traz uma transformação, sobretudo nas relações internacionais, porque esse é o tema que ele vai trabalhar, né? Como é que se dão as relações entre os estados imperialistas, entre si e entre eles e os estados dependentes e as colônias, né? E a terceira grande interpretação que a obra nos traz é sobre se esta é uma teoria. Né? Então, aqui, Lenin traz uma teoria sobre o imperialismo, que é aquilo que nos permite pensar o que é a teoria leninista sobre a política internacional. O que é a política internacional sobre o capitalismo monopolista e financeirizado. Né? E aí isso é muito claro, porque aqui o debate que o Lenin está fazendo nessa obra é um debate que está em jogo ali na Segunda Internacional, então em meados já, é uma obra de 1916, então no transcurso da Primeira Guerra e no pré-revolução russa, né, em que ele está debatendo fortemente com o Kautsky, né, que era também uma figura importante ali da Segunda Internacional. E a questão é entender isso, o que é que mudou no capitalismo, né, e
se ele abre mais brechas ou não para conflitos e que forma política se assume. Né? Então, isso é uma questão muito importante. Eu acho que são 4 grandes pontos quando a gente define o que é o leninismo. Quando você fala assim, essa daqui é uma tese leninista, né, das relações internacionais, nós estamos nos filiando a isso. A primeira é assumir que, mesmo dentro desta fase, então, de monopolização do capital, de aumento da concentração, né, prevalecem os conflitos entre os estados. Né, e é isso que o Lenin vai ser muito claro ao dizer isso. Que da mesma forma que os capitais estão sempre competindo entre si para o aumento da taxa de lucro, né, competem primeiro entre pequenas indústrias, depois entre os ramos, né? O capital monopolista também, né, vai ser fruto disso, vai ser colocado sempre nessa lógica da grande competição, né? E acaba levando os estados a essa sempre iminente conflito. Claro que ele vai assumir que podem haver momentos de tréguas dessas guerras, mas elas não são permanentes, elas não são estáveis, elas não são estruturais, né? Não se trata de uma aliança, que é a defesa grande que o Kautsky fazia, né? Então, o Kautsky vai usar o termo ultra-imperialismo, que é uma ideia de aliança entre os estados, né? Dada, então, esse grau de monopolização, de cartelização, é como se criasse também uma cartelização dos próprios estados, na divisão e na partilha do mundo. E como se isso pudesse ser feito de uma maneira diplomática, ou ser feito de uma maneira até acordada. Né? O Lenin divergia também do Kautsky na concepção própria do imperialismo. Né? O Kautsky vai dizer que o imperialismo é a anexação das zonas agrícolas pelas potências industriais, e essa é uma divergência clara do Lenin. Quando for aqui definir, acho que isso vai aparecer para vocês. Segundo ponto do que é o leninismo, né, a teoria leninista do imperialismo, é de que este processo não só gera um conflito entre os estados imperialistas, né, mas ele é pautado pelo desenvolvimento desigual. E ele aprofunda as desigualdades entre as nações. E o que é desenvolvimento desigual é entender que é uma relação também de dominação. A mesma relação que você tem entre as classes sociais, né, que é uma relação de exploração e de dominação de classes, ela acontece no âmbito internacional, né, entre os estados dominados e os estados dependentes e colônias. Aqui o Lenin vai trazer uma grande contribuição para pensar, né, a categoria, então, dos que eles chamam de estados semicoloniais, os estados que adquirem, né, a independência formal e política, mas continuam, né, sobre a dependência e sob o domínio das grandes potências. O terceiro elemento é pensar que só haverá paz, né, quando não tivermos sociedades divididas em classes sociais. Então, né, é só o socialismo no âmbito internacional, ou o comunismo, que vai poder possibilitar, né, uma situação internacional pacífica. E o quarto ponto, que já estava lá então no texto sobre a guerra, né, e a posição da social-democracia, é de como as guerras são, na verdade, a política por outros meios, né, que tem uma leitura clausewittiana, né, mas é a política de classes por outros meios. Como as motivações das guerras não são determinadas apenas por interesses geopolíticos, né, por disputas territoriais, mas pelos interesses das burguesias. E é isso que tem que ser desvendado, que tem que ser colocado como uma grande questão aqui para pensar. Então, dito isso, né, assim, as interpretações, aquilo que na política, quando se quer dizer esta é uma visão leninista, né, que discorda, ou que confronta a visão kautskista, eu acho que nós estamos falando sempre desses 4 pontos. Mas, primordialmente, a ideia de que, a despeito de haver uma nação imperialista, como os Estados Unidos, quando eu falar das leituras contemporâneas, talvez isso fique claro, né?
que concentre, por exemplo, os investimentos militares, né, que tenha uma concentração até do poder da moeda, como é os Estados Unidos, você não aniquila a possibilidade do conflito entre nações aliadas surgir, dele explodir, né? Principalmente quando você tiver uma redução da taxa de lucro e quando mais questões ainda se colocarem e vierem à tona. Eu acho que essa é a grande questão, né? Muito bem. Então, o Lenin vai, a obra, né, o Imperialismo, a Fase Superior do Capitalismo, ela é dividida em 10 partes. Os títulos dessas partes, né, dos capítulos, são bem evidentes de como ele estrutura o pensamento, de como é que ele define, né? No final, o debate maior que ele vai trazer com o Kautsky. Então, depois de trazer a sua definição, ele traz o debate, né, a divergência que ele tem com a outra teoria. Então, esse é um exercício também intelectual e político muito importante. Apresenta a sua tese e depois, né, a decorrência, o porquê que você está fazendo ela, aonde você quer chegar, né, e com quem você estava debatendo, já que é uma obra de intervenção política. Né? Acho que esse é um elemento importante. E, por fim, depois que ele fala isso, ele vai realmente falar disso dentro da história, né? do momento histórico. Mas, pois bem, então ele está entendendo uma mudança. A mudança, ela começa claramente no nível econômico e de organização da produção, né? Que é o primeiro ponto. Então, o imperialismo passa por 5 pontos. Concentração de capital, centralização, exportação de capitais, o desenvolvimento desigual e a partilha do mundo. Todos eles estão conectados. Vão ter frases muito claras ao longo da obra de Lenin dizer o seguinte: imperialismo, portanto, é a fase do capital monopolista. Imperialismo, portanto, é o domínio do capital financeiro. Imperialismo, portanto, né, a diferença, a mudança, que não se trata mais apenas de uma divisão internacional pautada na exportação de mercadorias, mas pautada na exportação de capitais, né? E que, com este processo, leva ao aumento da partilha do mundo, a necessidade da divisão e do conflito sobre o controle das formações sociais históricas e pendentes. Então, isso tudo está muito entrelaçado na definição. No sétimo capítulo, de fato, ele apresenta, né, uma definição. Ele fala: se quiser uma definição, esta é a definição. Eu vou abrir aspas aqui e ler para vocês o que ele está dizendo sobre isso. Né? Se fosse necessário dar uma definição o mais breve possível do imperialismo, dever-se-ia dizer que o imperialismo é a fase monopolista do capitalismo. Essa definição compreenderia o principal, pois, por um lado, o capital financeiro é o capital bancário de alguns grandes bancos monopolistas, fundido com o capital das associações monopolistas de industriais. E, por outro lado, a partilha do mundo e a transição da política colonial que se estende sem obstáculos às regiões ainda não apropriadas por nenhuma potência capitalista para a política colonial de posse monopolista dos territórios do globo já inteiramente repartidos. E aí ele segue com os 5 traços fundamentais: a concentração da produção e do capital, levada a um grau tão elevado de desenvolvimento, que criou os monopólios, os quais desempenham um papel decisivo na vida econômica. A fusão do capital bancário com o capital industrial e a criação, baseada nesse capital financeiro, da oligarquia financeira. A exportação de capitais, diferente da exportação de mercadorias, adquire uma importância particularmente grande. A formação das associações internacionais monopolistas de capitalistas que partilham o mundo entre si. E o termo da partilha territorial do mundo entre as potências capitalistas mais importantes. O imperialismo é o capitalismo na fase de desenvolvimento e que ganhou corpo à dominação dos monopólios e do capital financeiro, adquiriu marcada importância a exportação de capitais, começou a partilha do mundo pelos trustes internacionais e terminou a partilha de toda a terra entre os países capitalistas mais importantes. Ou seja, né, aqui um pouco desse resumo de como é que o Lenin vê a questão. Mas vamos ponto por ponto, então, desses cinco pontos, né?
A concentração de capital está ligado muito mais ao tamanho do capital. A ideia, a tendência que o próprio Marx apontava, né, de que o capital tende, então, a cada vez mais a se fundir, né, e a concentrar a propriedade, né, e a capacidade aí, de produção em larga escala, né. Então, isso está ligado, primeiro, que foram surgindo os trusts, né, que são as próprias associações, ou a fusão, né, do capital dentro dos próprios ramos. Depois, as holdings, que são as associações e as fusões, né, já por cadeias produtivas, né? E aí se chega à fase, então, do monopólio, né, dos grandes grupos econômicos. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é o ponto da centralização. A centralização está mais ligada à função do capital, né? Então, a centralização, primeiro, ela é também a monopolização dos bancos, né? Então, como os bancos vão cada vez mais se tornar grandes grupos, né? Centralizando primeiro as carteiras, né? E com isso muda-se bastante a própria função do capital. Aqui, né, as traduções são bastante divergentes e as interpretações, que se trata então do que o Lenin vai dizer do novo papel dos bancos, né? Que está ligado, né, ao surgimento do capital financeiro e da oligarquia financeira, né? O conceito de capital financeiro, o Lenin vai tomar bastante emprestado do Hilfert, mas acrescentando que tem um aspecto ainda maior aqui do monopólio nessa área. Então, trata-se, então, da relação, né, de dependência que os industriais passam a ter dos bancos e vice-versa, né? Então, o que é que se trata disso? O fato de que, cada vez mais, para conseguir empréstimos, os industriais recorrem aos bancos e os bancos começam cada vez mais também a conhecer e controlar as contas dos industriais, né? E isso passa a ter, no novo papel dos bancos, né, uma divisão própria ali interna dentro nos bancos, de departamentos. Então, aqui, entender o que é o capital financeiro, né, é uma questão bastante polêmica, que está ligado a pensar, em alguns momentos a gente pode usar, encontrar como fusão entre o capital bancário e o capital industrial, ou intersecção. Mas está ligado a esse controle maior e a dependência que um passa a ter do outro nesses grandes grupos, né? Então, o próprio conhecimento das contas que os bancos passam a ter das indústrias e quantas indústrias precisam recorrer aos bancos, mas os bancos vão precisar que as indústrias peguem esses empréstimos, né? Eles precisam que ela recorra a eles. Esse é um elemento. O outro que o Lenin vai dizer, e aí que é o que está ligado à oligarquia financeira, né, é que haveria uma união pessoal, né? Esse, confesso que é o termo que eu acho que pode gerar até mais confusões, né? Ou seja, são uma rede de pessoas, porque muitos dirigentes dos bancos podem se tornar conselheiros das empresas, né, dos conselhos administrativos das empresas, e depois passam a ocupar cargos também nos governos e nas prefeituras, como se criasse aí uma elite, né, dominante, em que economia e política estariam caminhando junto. Aqui eu acho que, se você não está falando da formação de uma nova classe, de uma nova fração, não teria aí grandes importância de trabalhar sobre esse tema, sobre essa intersecção, né? Se ainda estamos falando são funcionários e não os donos mesmo, né? Os proprietários, não é uma mudança na questão da propriedade, mas da gestão. Isso daqui depois o marxismo vai se ocupar bastante desse tema aí, né? Bom, mas o fato é que este capital financeiro, então, essa maior relação entre os bancos e a indústria, numa certa relação de dependência, ao mesmo tempo que ele fala isso, ele fala, houve uma junção, intersecção, aumentou a separação. Aumentou a separação em que sentido? O capital financeiro se torna o predominante, né? O dominante nesta fase. E passa a emitir muito mais valores e empréstimos,
Então, essa é uma questão aqui. Se torna um capital rentista. Né? Esse é um elemento. E esse rentismo, esses empréstimos, começam a fazer parte das relações internacionais. São empréstimos entre Estados. Não é mais agora um banco emprestando para o industrial e dependendo que o industrial recorra ao banco, mas sim o valor, o excedente produzido pelo capitalismo monopolista, ele precisa escoar, ele precisa ser aplicado, né, exatamente para manter a própria lógica do capitalismo, né, para manter o seu processo ainda de revalorização. Como é que, para onde ele vai escoar? Para outras formações sociais. Ele precisa da exportação de capitais, que é aqui o terceiro ponto, então, do Lenin. Então, para onde vai tudo isso? Né? Ele vai se tornar, então, essa nova fase do imperialismo, que é a exportação de capitais. Que nada mais é, então, nesse momento, do que a passagem da exportação de mercadorias, que dividia, então, colônias e semicolônias em sociedades agrário-exportadoras, e os estados imperialistas, as formações sociais de capitalismo desenvolvido, que eram indústrias. Né? Aqui você vai começar a ter esse papel, então, de financiamento. E esse papel de financiamento, ele leva, né, isso a Rosa Luxemburgo também, acumulação primitiva de capital, ele é levado como financiamento para os estados que passam a investir em infraestrutura, primeiro ferroviária, para escoamento mesmo da produção agrícola, mas que em seguida, quando você coloca também as ferrovias, você vai levando, né, a um progresso técnico e de maior acúmulo de capital, que vai industrializando também essas zonas periféricas. Mas o grosso ainda, né, o Lenin não consegue avaliar isso, que depois, acho que a teoria do imperialismo vai discorrer melhor, né, de como é que esse processo se dá. Aí já é um outro tipo de exportação de capitais, não só do capital rentista, né, mas também aí do capital produtivo, de fato. E aí, mas a divisão internacional do trabalho para o Lenin vai se colocar bastante entre estados rentistas e estados usurários, e aí de uma forma inclusive parasitária, né, dos estados imperialistas, para estados devedores, né, que são as colônias ou os estados semidependentes. Acho que esse é um ponto, então, é como se você tivesse três categorias aqui de estados. Os estados imperialistas, as colônias, que ainda não fizeram seu processo de independência, e as semicolônias, que pegavam sobretudo a região da América Latina, à época, então, né, se a gente pensa no século XX, que, apesar de disporem, então, de uma formalidade jurídico-política na constituição dos seus estados, por conta, inclusive, da dependência financeira que começa a ser gerada, ela vai ter também uma dependência diplomática, né, o Lenin vai dizer, ou seja, ela não tem uma autonomia da sua própria política externa. Né, e aqui isso pode explicar, inclusive, os apoios, né, ou a entrada do Brasil na Primeira Guerra Mundial. Ele vai ter que entrar, né, pressionado pela relação que tinha com a Inglaterra e depois tentando seguir os próprios Estados Unidos, o qual ele está também se tornando ali, né, o devedor e etc. Então, acho que esse é um elemento importante aqui. O elemento do desenvolvimento desigual também é interessante, porque o Lenin vai pegar uma questão central também que está no Marx, que é, bom, com a produção do excedente, com a geração de excedente de capital e do avanço tecnológico, por que não há uma melhoria da qualidade de vida no âmbito internacional? Por que a gente vê ainda aumentar a desigualdade no cenário internacional? Ele falou assim, porque é a lógica do capitalismo, ela é a lógica da concentração, né? E é a lógica da própria exploração. Então, a tendência maior do imperialismo não é gerar a maior distribuição dessa riqueza produzida globalmente, mas é aumentar nas zonas periféricas, coloniais ou semicoloniais, a subalimentação das massas e a miséria das massas. E é por isso que pode surgir ainda mais a revolta. É por isso que a questão, né, vai poder se colocar aí de outra forma. Dentro disso que ele está, né, aqui dialogando também. É importante entender esse elemento político, né, da defesa do Lenin
de como olhar para o conflito entre esses grandes estados, que é o quinto elemento, ou seja, isso leva a uma partilha do mundo. Como eles precisam aportar o excedente de capital, precisam de obter mais matérias-primas, eles vão entrar numa disputa. Então, a monopolização não leva, né, como Kautsky pressupunha, a uma aliança entre os estados imperialistas, na forma como eles iriam então dominar as colônias ou as semicolônias. Eles vão disputar entre si. E esse era, né, essa foi a motivação da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Né? Então, conseguir olhar um pouco dentro desses elementos, ou seja, vai haver uma partilha do mundo, vai se acirrar os conflitos interimperialistas. Por que eles vão se acirrar? Porque eles precisam tanto dos territórios para aportar esses capitais, quanto para obter matérias-primas para revalorizar esse capital. Então, dentro dessa própria lógica é que o Lenin vai colocar esses elementos. Bom, acho que a história, né, de certa forma, da própria Revolução Russa e da explicação da Primeira Guerra Mundial coloca a tese do Lenin, né, em grande evidência. A Revolução Russa se torna vitoriosa dentro desses marcos, ou seja, da própria brecha que a Primeira Guerra trouxe. Então, essa é a possibilidade também, né, de aproveitar dos conflitos imperialistas para processos revolucionários. Né? Então, esse é um primeiro elemento. Acho que depois o próprio Mao Tse Tung vai desenvolver muito isso, pensando também, alargando, né, o conceito do sujeito revolucionário nessas formações sociais periféricas, e aí já olhando à luz da experiência da União Soviética, mas também das contradições da China, para incorporar, né, os camponeses, sujeitos importantes, então, dos processos revolucionários na periferia. Muito bem. O debate na internacional sobre a Segunda Guerra, ele vai ser colocado já em outros termos, exatamente por entender o que era, ou a importância do movimento socialista lutar contra o nazifascismo, até porque o nazifascismo elege a União Soviética como seu inimigo, né? E aí, num determinado momento, o próprio Stalin vai convocar, né, o movimento internacional a se solidarizar, e aí a gente tem ingresso, né, de muitos militantes no mundo inteiro, nos exércitos que pudessem combater o nazifascismo, né? Mas, novamente, então é conseguir analisar, o que eu estou querendo dizer é que não é essencialista se colocar contra a guerra, porque ela é uma guerra intraburguesa, né? Vai partir um pouco dessa análise das oportunidades de quem ela está enfrentando, como ela estava enfrentando também um Estado evolucionário, né? Aqui cabe uma mudança na orientação e na percepção desse processo. Bom, Lenin não é mais vivo nesse momento, né? E o pós Segunda Guerra Mundial e inclusive agora no século XXI, todo esse debate ele ainda se mantém muito vivo, né? Ele se mantém muito vivo, primeiro porque há uma mudança também no próprio imperialismo, como eu já tinha anunciado para vocês, da exportação de capitais, nesse capital que era mais de empréstimos mesmo entre estados, o que se consolida com o imperialismo americano, né, pós Segunda Guerra Mundial, é uma exportação de capitais do capital produtivo, aquilo que a gente chama da internacionalização produtiva, a criação de cadeias, né, de produção ou a transnacionalização da produção. Né, que gera processos ainda mais de fusão e aquisição, né, e atuação direta das empresas, do processo produtivo, que passa a atuar dentro das formações sociais periféricas. Então, aqui você tem uma mudança. Né. E esse tema vai, de novo, então, ocupar bastante aí os debates, né, sobre o imperialismo. Acho que entre os leninistas, né, e aí eu acho que sempre vai surgindo esse debate entre leninistas e kautskistas aqui, né, ali começo dos anos 60, eu acho que há um debate do Paul Suisse e Paul Baran, com Henry Magdoff, depois um debate entre Poulantzas e Ernest Mandel, né? E atualmente acho que a gente vê um debate muito claro, né, entre os escritos do Samir Amin, do Alex Kalinikos e na outra ponta ali Hart Negri, o William Robinson, o Leo Panish, etc., mais no campo do kautskismo, né?
Qual é a grande questão? Sempre vai ser entender não só esse processo da internacionalização produtiva, né? E do que ele gera, depois, claro, depois dos anos 90, também a financeirização, que eu acho que é bem distinto do que o Lenin estava falando, né? O Chesney vai definir bem uma diferença entre o capital financeiro, que é esse que o Lenin está mencionando, então, da relação mais de dependência entre bancos e indústrias, um certo processo de difusão, de penetração que acabam tendo, do capital financeirizado, que é esse capital, dinheiro, né, e que se concentra agora nos fundos de pensão, capital mais do tipo especulativo, né, fundos de pensão, seguradoras e no próprio capital de ações, né, no que a gente chama de capital de derivativos e etc. Então, acho que temos esses dois momentos. Uma das questões por trás disso, né, é entender se há na Constituição do imperialismo americano um superimperialismo, né, que seria próximo a uma ideia do ultraimperialismo kautskista, né, então você elimina os conflitos interimperialistas porque você tem um Estado com uma capacidade econômica, militar, financeira, monetária muito superior, né, e aí ele controlaria a política internacional como um todo, isso surgem os termos de império informal, né, e etc. Ou, por outro lado, entender que, a despeito da existência, por exemplo, da tríade entre Estados Unidos, Europa e Japão, das alianças que a gente pode ver entre Atlântico Norte, né, entre Inglaterra e Estados Unidos, ainda hoje muito fortes, ou entre Inglaterra, Estados Unidos e Israel, né, é que os conflitos ainda existem. Né? Eles podem estar em momentos, talvez, às vezes, de tréguas, mas não há nada, né, colocado na própria essência do capitalismo que não faça, né, o que não coloca a possibilidade de um nacionalismo e de interesses interburgueses fazerem ressurgir e recolocarem esses conflitos. E isso está ligado também à própria possibilidade de surgirem novas potências que vão querer disputar com os Estados Unidos. Atualmente a gente vê claramente, né, o ressurgimento da União Soviética, o ressurgimento da Rússia e da China, né, o fortalecimento da China, a disputa entre China e Estados Unidos, né, isso nos coloca de novo a pensar, né, o quanto há conflitos interimperialistas, o quanto há conflito entre as grandes potências, né, nas quais o movimento operário deve estar atento, né, a classe trabalhadora, o movimento socialista deve estar atento a isso. Grande parte dos debates vai advogar muitas vezes sobre o poder que as grandes corporações passam a ter no cenário internacional, então se esse poder é maior do que o poder de estados. E aqui, uma concepção leninista, né, a grande questão é o capitalismo ele depende dos estados. Não existe capitalismo se não existir um Estado-nação. Né? Então, não é possível que, a despeito de uma grande concentração de riqueza, né, e de gestão que as grandes corporações passam a ter, que elas podem trazer influências, elas não abalam o poder dos Estados nacionais. Elas não contestam o poder dos Estados nacionais. Outra questão também é o papel dos organismos internacionais, ou organizações internacionais, e até os processos regionais, como da União Europeia, se tratam de processos supranacionais que teriam, então, também aniquilariam aí o papel dos Estados. Né? E aí, novamente, pela tese leninista, é entender eles enquanto possibilidades de alianças, né, ou até de interpenetração entre as burguesias, mas que não aniquilam o conflito entre elas. Né. Aqui, né, eu gostaria de chamar bastante atenção para os escritos do Nikos Poulantzas, no Classes Sociais no Capitalismo de hoje, que eu acho que ele vai avançar bastante para pensar isso, chamando a atenção que a internacionalização produtiva ela altera a divisão internacional do trabalho, né, não colocando mais então entre estados industriais e economia agrária exportadoras e as exportações de capitais, mas trazendo na verdade uma interiorização das relações de produção imperialistas para o seio das formações sociais dependentes.
Isso vai alterar, na verdade, a própria conformação das classes e frações de classe. Ou seja, a relação entre o capital externo e o capital nacional, né, surgindo aqui novas frações, que é o que ele vai denominar da burguesia interna, né, que em outros momentos poderemos discorrer. Né. Outra questão importante, né, eu acho que é pensar aqui a renovação que o Samir Amin faz desse processo. Ele tem uma divergência com o Lenin, que ele acha que o imperialismo o capitalismo é por essência imperialista, por trazer a divisão internacional do trabalho, e não que o imperialismo é a fase ligada à monopolização e o capital financeiro, né? Mas o que ele reafirma, né, até antes da sua morte, há 2 anos atrás, é o quanto as formações sociais dependentes, né, seguem tendo aí o potencial revolucionário, né, quanto os camponeses ainda podem ser uma classe apoio e uma força social importante desses processos. Aqui ele está pensando também na África e América Latina, né? E o quanto os conflitos têm ressurgido aí, especialmente entre a Rússia, a China e Estados Unidos do outro lado, né? O Alex Callinicos também vai reforçar bastante, acho que esse processo do conflito entre já as grandes potências europeias e os Estados Unidos, na própria relação que estabelecem com a China, né? E a possibilidade de que, na verdade, o conflito interimperialista está muito colocado por uma grande questão. As taxas de lucro, né, e de crescimento não se recuperaram desde a crise dos anos 70. Né? Então, isso tende a acirrar cada vez mais esses conflitos. E quando a gente pensa que já estamos também há 12 anos de uma crise internacional, que é a crise de 2008, né? E no momento ainda, já que entramos num processo de recessão, né, que a gente consegue entender como é que esse conflito se coloca. Acho importante chamar a atenção que, tal qual no período entre guerras, né, quando surge o nazifascismo, você tem uma crise grave, que é a crise de 29, né? E você tem toda essa mudança que é a transformação do capital monopolista em hegemônico, e como é que esse conflito vai colocar de fato, né, a Alemanha e a Itália a tentar se reposicionar no cenário internacional, no conflito interimperialista para disputar isso. Então, eu acho que, novamente, a gente está vivendo um período de grandes conflitos que tem a ver com essas capacidades de recuperação em relação à crise, com as taxas de crescimento que os estados e as economias podem ter, né, e com seus acirramentos, né? Seus acirramentos que estão aí, novamente, no âmbito da política, né? Então, a gente tem uma crise econômica, mas que ela rapidamente nos apresenta uma crise política e o acirramento dos conflitos interimperialistas, que podem, então, segundo uma leitura leninista, abrirem ainda mais brechas para processos, né, de transformações mais radicais. Должна будет в своем конечном итоге перейти к победе социализма.